Namastê! Boa noite não, boa tarde ainda. Falta uma horinha pra gente falar boa noite. Bem-vindos todos à nossa live de hoje. O segundo dia desse quadro que nasceu quase que espontaneamente, chamado Como Despertei Minha Espiritualidade. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu vou tentar fazer surpresa de quem é. A gente anunciou aí a semana inteira. Vamos ver se vocês reconhecem, se vocês gostam. Uma pessoa muito, muito especial, que eu conheci o ano passado numa palestra do Wagner Borges. Depois desse encontro com ela e com o Cleaston, nosso querido Cleaston, depois desse encontro várias portas se abriram e eu pude conhecer ainda mais uma egrégora maravilhosa. Ó, já tá por aí, vamos chamá-la, vou fazer suspense. Já pediu para participar. Juliana, vê se ela já aceitou. Não estou ouvindo. Caso ela tenha aceitado, fale alguma coisa. Vamos ver. Ju, se não estiver entrando, deixa que eu chamo. Porque às vezes quem organiza, quando chama, fica mais fácil. Eu não estou te vendo ainda, deixa eu chamar. Ó, o convite já foi enviado, agora eu acho que você tem que aceitar. Pessoal que for assistir a live depois, deixa comentário, compartilha com seus amigos, para a gente descobrir como que a Juliana despertou a espiritualidade dela, e depois vocês me contem nos comentários como cada um despertou sua espiritualidade. Vamos lá. Vou cancelar o convite dela e eu vou mandar um convite para ela. Pronto. Ju, vê se agora você consegue. Eu mandei um convite e aí você vai receber isso. Ó, apareceu, pronto. Acho que agora você vai aparecer. Pessoal que está nos comentários, vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ver bem? Me digam aí se vocês estão vendo a mim e a Juliana, que eu convidei, nossa convidada de hoje. Acho que a Juliana já entrou, querido, porque eu não consigo vê-la ainda. Ju, você está por aí? Ativa o seu telefone. Pelo jeito não, porque ela me mandou um convite. Vamos ver se agora ela entra. Naquela hora você quase entrou e saiu em seguida. Não sei o que aconteceu. Vamos ver se agora ela aparece. Sempre tem esse drama de entrar e sair. Aê! Foi aprendendo. Aí. Mas o Instagram, ele faz isso com a gente, ele deixa a gente... Isso é culpa das tecnologias. E aí, querida, como é que você tá? Tudo bem. Eu não tô no Wi-Fi, porque aqui onde eu tô tá com problema na internet, mas eu acho que a internet tá boa, tá legal aí? Tá me Tá ouvindo legal? ótimo. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me vendo e me ouvindo? Tô, muito bem também. Maravilha. Pessoal que estiver na live, se tiver, só para confirmar que vocês estão vendo nós dois, estão ouvindo a gente bem, coloca aí pra gente se vocês estão assistindo e dá para ver os dois direitinho. Que bom que você aceitou o nosso convite, estou muito feliz. Sim,
Também tô um pouco nervosa, como sempre, com as minhas dificuldades. Né? Mas estou aqui vencendo dia após dia. O tempo, o nervosismo passa, a gente se sente à vontade, porque a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa para o bem, né? Para que as pessoas conheçam um pouco da nossa história e se inspirem. Vai que a nossa história é algo que faça bem para alguém, então não é que a gente está se julgando inspirador ou melhor que o outro, mas é simplesmente um exemplo de pessoas que estão caminhando e estão buscando a luz, né? Buscando algo. Sim, eu acho que, inclusive, esse é um ponto muito importante, né? De que eu pelo menos, não me coloco nesse lugar de sou um mestre a ser seguido, ou sou, né, um avatar, ou sei lá o quê, qualquer título desse. Eu sou um Sim. ser humano como outro qualquer, e assim como outras histórias eu gosto de ouvir, e outras histórias eu aprendo com as histórias das outras pessoas, acredito também, hoje eu tenho esse entendimento de que o que eu tenho para compartilhar também pode ser que ajude outras pessoas, mas se não ajudar, em primeiro lugar, está me ajudando, né? Porque é Claro. um desbloqueio que está tendo dentro de mim mesmo, com essa questão de me expressar, de falar, de compartilhar, né? Então, já está tendo um desenvolvimento para mim. Então, o que vier é lucro de restante, né? A gente sabe que às vezes a gente acha que a gente está fazendo para os outros, para ajudar, e é igual na terapia. A gente está revendo a nossa própria história e isso vai fazendo com que a gente veja coisas que a gente não viu, né? Por exemplo, toda vez que a gente vai para um lugar, pode ser que no caminho a gente sempre veja algo. Na hora de olhar de novo, a gente pode aprender algo novo, né? Ou rever algo do passado que ensine de novo, né? Em primeiro lugar, é o nosso próprio processo, né? O primeiro lugar é a gente mesmo se revisitando, vendo vendo a gente mesmo e a nossa própria história a partir de outras perspectivas, né? Essa ampliação de consciência para se enxergar e enxergar a nossa história como uma história, realmente, né? E não como algo que me define totalmente, né? Não posso pegar um fato da minha vida e definir a minha vida inteira ou o meu eu por aquele fato, né? Seja qual for aquele fato. E aí, nessa troca, a gente vai elaborando todos os processos que acontecem com a gente e vai também criando outras perspectivas da gente enxergar e interpretar a nossa história, né? Sim, sim. E é uma história única. Ninguém nunca vai ter uma história como a nossa. É uma história que não tem igual, é exclusiva. Deus está escrevendo ela junto com a gente de uma forma assim, como uma impressão digital. Não vai ter ninguém nunca vai, nem se tentar imitar, vai ter uma história parecida com a nossa, né? Nós somos... Oi? E ao vivo, né? Eu fico brincando que na vida a gente vai fazendo tudo ao vivo, tem que ir improvisando, tem que ir às vezes do jeito que dá mesmo, porque senão a gente fica esperando o melhor momento, esperando estar preparado, esperando estar pronto, e aquilo nunca chega. A gente acaba ficando estagnado na vida porque por esperar um momento ideal, sendo que o momento ideal, esse ideal que a gente tem na nossa cabeça não existe, né? A gente tem que ir fazendo ao vivo, vai fazendo as escolhas, vai vivendo do jeito que dá e se consertando, se conhecendo e se aprimorando no processo. Eu tenho aprendido muito isso nesses últimos anos, principalmente, né? Que eu venho nessa jornada mais da espiritualidade, tudo, do autoconhecimento. Então, isso traz esses entendimentos para gente. Para mim, tem trazido. Sim. Legal isso que você falou, porque você estava falando, eu estava pensando, nossa, então a nossa vida é o melhor reality show que tem, porque tem uns reality show aí que só gera briga, só gera discussão. Nosso reality show
de cada um também. De vez em quando tem uns desentendimentos, mas para a gente é o melhor reality show que a gente poderia assistir, poderia viver. E como não é uma novela, não é um filme, igual você falou, é uma coisa sem ensaio, né? A gente não ensaia, é ao vivo, ali, na hora que você está. E isso é muito legal ver por essa perspectiva disso que você trouxe, porque faz com que a gente talvez pense em prestar atenção no presente, no que está acontecendo naquele momento na nossa vida, né? Aham. A gente, E, na às vezes, não dá verdade, eu acho que esse é o grande desafio da vida no presente. É muito. Parei de te ouvir. Repete para mim. Esse é o grande desafio. Tá me ouvindo legal? Tô. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem de viver a vida de verdade no presente, com inteireza, porque geralmente a gente vai com a cabeça lá na frente ou está com a cabeça lá atrás, está interpretando situações, pessoas, a partir desse pano de fundo que a gente traz com a gente, né? Mas sem perceber que a gente está rotulando a partir de uma perspectiva subjetiva. E não que isso seja errado, não é errado. Mas é bom a gente estar atento, porque quando a gente está consciente disso, a gente pode abrir novas possibilidades de viver a vida, ou seja, de interpretar situações, de interpretar pessoas, de interpretar acontecimentos, né, e de estar inteiro ali naquele momento. E eu acho isso um grande desafio que a gente tem. Um grande desafio que a gente tem, viver com inteireza, sabe? Vestido de nós mesmos. Sendo nós. A gente não fica no passado. Oi? Desculpa. Termina. Ah, tá. Então, sendo nós mesmos, porque, em primeiro lugar, eu acho que, no geral, se a gente não para conscientemente para pensar sobre isso, a gente vive no automatismo uma vida inteira e a gente não vai ganhar maturidade simplesmente porque a gente está envelhecendo, né? Não é, vamos dizer, natural ganhar maturidade depois que a gente envelhece. A gente ganha maturidade conforme a gente conscientemente vai atrás de amadurecer, psicologicamente, emocionalmente e tudo. Tanto é que a gente pode ser adulto, mas se comportando como crianças. É o que a gente vê muito e até mesmo em certos comportamentos, às vezes, nossos, a gente faz sem perceber no automatismo, que acontece também, como se voltasse aquela mente lá de trás, infantil, mas num corpo de adulto. Então, se a gente conscientemente, intencionalmente não buscar esse amadurecimento, ele não vem assim de graça. Ele não vem simplesmente porque a gente está envelhecendo, né? É uma busca ativa, assim como a espiritualidade. O tempo passa e a maturidade não vem porque não teve um esforço mínimo de você sair daquele lugar ali de mesmice, de insatisfação, muitas vezes. Só ficar na insatisfação não faz você naturalmente alcançar nada, mas a insatisfação pode fazer com que a gente dê um passo no escuro, né? Sem saber ali aonde você vai parar. E aí, quando você vai ver, você foi fruto da misericórdia de Deus também, que, na minha opinião, e no meu aprendizado, é o segundo ponto que a gente precisa para a gente alcançar alguma coisa, né? Só o nosso esforço, eu não sei se a gente tem força suficiente para chegar em algum lugar, mas esse olhar que a espiritualidade dá para a gente, parece que está só esperando a gente dar um passinho que seja para frente, para abrir aquele caminho especial que vai trazer tanta coisa bonita, né? É mesmo, é tipo uma mágica. Eu gosto de ver essa magia, parece uma magia, né, que acontece, mas é por conta, muitas das vezes, da nossa necessidade de controle, né, e do medo que vem desse nosso ego, da nossa mente. Tá dando retorno, né? A gente deixa de viver esse processo mágico, vamos dizer assim, entre aspas, né, de confiar nessa inteligência maior que rege a gente e dar esse passo, né? Como você falou. Sim. Dar esse passo de confiança. Sim. Mas para a gente
acreditar e entender o que é essa consciência, a gente tem que explicar, talvez, para o pessoal. Nós temos aí 5 pessoas com a gente nesse momento, mas eu vi que já entraram várias pessoas. Bem-vindos todos, todas, que dispensam um pouquinho do tempo de vocês para vir aqui ouvir as nossas histórias e falar um pouquinho de como a gente começou a desenvolver essa relação com o sagrado, com o Supremo, que você falou aí, e que muita gente, mesmo nascendo em berços religiosos ou pessoas que praticavam algum tipo de vida espiritual, em muitos momentos isso fica no campo do abstrato, fica assim, Deus existe, como eu me relaciono com ele, né? Na live passada que eu fiz com a Isabela, eu falei um pouco da minha história, então nas lives seguintes eu não vou falar de novo a minha história, assim, eu vou me apresentar brevemente para quem não me conhece, que está entrando, que vieram da página do perfil da Ju, e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua caminhada, pode ser? Tá ótimo. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Ragonanda Andas e eu tenho esse canal, Rago Verso, que é onde eu desenvolvo o meu trabalho de divulgação do que é trilhar uma vida espiritual, das possibilidades de você fazer essa conexão com Deus, instrumentos para que isso aconteça, exemplos de pessoas que também estão fazendo a mesma coisa, todas caminhando para um objetivo só, que é manter um relacionamento pessoal com a divindade, né? E eu tenho 45 anos, vou fazer 46 esse ano, esse corpo está ficando cada vez mais perto de sua aniquilação, de seu desaparecimento. Eu não sei mais se eu estou mais para lá do que para cá, porque eu não sei se eu vou viver mais 45 anos. Mas essa alma que está dentro do meu corpo, ela é uma alma imortal, como a alma de todos nós, da maioria, de todos os seres vivos que estão encarnados nessa terra e dos que também estão sem uma corporificação mais densa, né? Essa alma, esse espírito que preenche, que anima esse corpo, ele nunca vai morrer, ele não sofre, ele não pode ser molhado, não pode ser queimado, ele é infinito e ele é não nascido, como diz o Bhagavad Gita, né? Aquela escritura. Aliás, eu estou com o Bhagavad Gita aqui do meu lado. Ó. Eu sempre falo do Bhagavad Gita, mas eu nunca mostro. Ó. É um livro bem pequenininho, só que não. O teu comentário? Tem ou é só a história? Tem os comentários dos mestres. E eu sou um estudante de Bhakti Yoga há 17 anos, mas antes disso, porque eu não tenho só 17 aninhos, eu estudei muita coisa relacionada à grande fraternidade branca, ao espiritualismo em geral, e hoje eu consigo, graças à graça, né, dos mestres, da minha própria presença eu sou dentro do meu coração, a presença divina e dos meus mentores, dos meus guias, fazer esse trabalho de mostrar um pouquinho para as pessoas o que é a vida espiritual. Ju, antes de você entrar, eu estava falando com o pessoal que como que a gente se conheceu. Sim. Eu estava contando que você e o seu companheiro estavam na mesma palestra que eu e a minha companheira estávamos ali acho que era Brás de Pina, bem longe da nossa casa. Eu moro no Andaraí, a Ju mora um pouquinho mais depois do Maracanã, ali no Meia. E a gente foi assistir a palestra do Wagner. E aí, no finalzinho, eu fui cantar na palestra também. E aí, no finalzinho, ela foi falar com ele. E aí, eu reconheci ela, né? Reconheci, você não é da Casa Plataforma de Oração? Ela falou, sou. Toda humilde, toda tranquila. Eu falei, pois é, eu te conheço de lá. Eu já fui lá, mas quando eu fui lá, não deu para eu me apresentar. A gente acho que não se conheceu direito. Mas depois desse encontro, quanta coisa aconteceu, né? Aí nesse dia a gente conversou, né? A gente chamou vocês para irem lá na plataforma.
Vocês deram carona pra gente, primeiro para uma sair de vivência. Brás de Pina, que a gente não sabia como saía de Brás de Pina. Foi bom, é. E aí E aí, a gente foi, vocês me convidaram para. A gente foi se falando e depois me convidaram para fazer uma participação num dos dias de trabalho lá na casa, né? foi. Aí, Ô, Ju, como é que começou, antes de falar como é que você entrou na casa, como é que começou a sua percepção de que você estava tendo uma vontade de encontrar Deus ou de se reconectar com a espiritualidade, assim? na verdade, assim, vamos dizer assim, a espiritualidade em algum momento me chamou, né? Mas, na Quando verdade, você era pequenininha, Oi? quando você era pequenininha, por exemplo, você nasceu em família... Não, tá. Quando eu era criança, eu nasci numa família que é católica, minha família por parte de mãe. Minha família por parte de pai, eu tive mais contato quando era criança, mas o meu contato maior foi com minha família por parte de mãe mesmo. Então, eles são católicos, eu fiz primeira comunhão, mas foi só isso, assim. Aí depois da adolescência eu não tinha mais, não tinha mais prática religião, não nenhuma. tinha mais nenhum. Não, na adolescência eu ainda frequentei um pouco. Eu ia com uma amiga minha numa igreja católica, mas Ó, aí depois eu fiquei meio descrente, meio cética. Parei de acreditar em tudo aquilo e aquilo não me dava nenhuma explicação, não me não dava fazia as sentido, explicações, né? não fazia muito sentido. E as explicações para as minhas questões que eu tenho desde nova, não sei quantos anos, mas desde nova eu tenho mais essas questões reflexivas de o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, qual o Uhum. sentido disso tudo, essas perguntas clássicas, básicas, né, vamos dizer assim. Então, a religião católica não me dava explicações, eu não me sentia ali muito contemplada com aquelas práticas, aquela doutrina e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo que eu me afastei dessa religião, eu também não quis entrar em nenhuma outra vertente religiosa, né? Eu gostava assim de filosofia, de estudar filosofia e reflexões sobre a vida, ou estudar religiões, essas religiões mais orientais, o budismo, né? Eu gostava de estudar, mas nunca frequentei nenhum lugar. E Era também não. só uma coisa de leitura, né? É só uma coisa meio de curiosidade, né? De querer saber, de querer ter uma resposta para o que é isso que a gente experiencia aqui, né? Tá. Então, eu fui buscando nessas religiões que eu achava que eram mais filosóficas, né? Principalmente o budismo. Sim. E ao mesmo tempo, eu já tinha uma mediunidade, mas eu não sabia, eu era totalmente ignorante no assunto. Totalmente ignorante. Mas hoje, com a consciência que eu tenho hoje do que é mediunidade, sensibilidade, paranormalidade, eu percebo que eu já tinha, mas eu não sabia que era mediunidade, eu achava que era tudo meu, entendeu? Aí Então, o que que acontecia que você achava estranho? uma sensibilidade energética, principalmente. Sentir as E, energias das pessoas, sentir as energias dos ambientes, e às mudança assim, vezes, de energias. Você está bem, e aí de repente você entra num lugar ou você interage com alguma pessoa e o seu humor muda, sua energia muda. Só aham. eu nem percebia que era de outra pessoa, que era de ambientes ou de lugares. Eu achava que eu que era assim mesmo, que ficava oscilando o tempo todo e tinha essa como se fosse uma tristeza, que eu achava que eu carregava uma tristeza minha, que de repente ela aparecia. Olha, Eu achava que era tudo meu, é. E aí tinha isso, tinha essa questão da sensibilidade, tinha uma questão também de, às vezes, já saber alguma coisa que iria acontecer, né? Tipo uma premonição, assim, uma paranormalidade
uma captação de que eu sabia que alguma coisa ia acontecer, uma intuição, assim, né? De que alguma coisa iria acontecer. Ah, Então, eu achava que todo mundo tinha isso na minha cabeça. Eu também não conversava sobre isso. Eu simplesmente achava que todo mundo era assim, só que ninguém falava sobre isso. com o Eu quê? Com achava, uns 15 anos ou já com uns 18? com uns 15. Essas sensibilidades eu tenho desde pequena, mas as questões mais reflexivas veio mais para a adolescência, com 13 anos, 14. Essa é quando a gente entra na adolescência mesmo, né? E foi Ah, ficando, meio que se intensificando um pouco mais, né? E aí eu uhum. fiz a faculdade, fiz psicologia, né? Na própria faculdade a gente estuda muitas cadeiras que são da filosofia, né? Tem essa oportunidade. Então, Nós somos colegas, né? Esquecemos de nós dizer. somos colegas, de verdade, esquecemos de dizer isso no início, somos colegas de profissão, mas eu não atuo na clínica, né? Sou servidora pública, Uhum. pelo menos por enquanto. E aí, mas quando eu entrei na faculdade, eu já não queria saber de religião, nem de espiritualidade, de nada disso, eu estava bem cética mesmo. Eu comecei a ficar bem cética, de não acreditar em nada, de achar que era só isso aqui mesmo e não tem mais nada além disso. Foi meio que assim uma estratégia psicológica, vamos dizer assim, né? Porque essas questões geram angústia, uma angústia muito grande, né? E se você não faz nada com essas questões, fica só angústia. Então eu Sim. vejo assim como uma estratégia psicológica de defesa, né? Uma defesa psíquica, você negar a espiritualidade, você negar que Sem exista dúvida. algo além disso aqui, né? E Sim. assim eu vivi até até 2017. E aí, em 2017, eu tive uma experiência espiritual que eu saí do corpo, eu Foi uma tive. projeção espontânea. Foi. Eu saí do corpo e aí eu conversei com. Eu tive contato com umas consciências e aí tiveram várias trocas de informações. Eu, na época, fiquei desesperada, foi meio traumatizante, Foi a porque primeira eu não acreditava, projeção e já recebeu várias mensagens ali. eu achava que ia acontecer alguma coisa muito ruim, tipo, eu ia entrar num surto, ou estava acontecendo em algum momento isso ia acontecer. Eu Na fiquei hora ali da assim, projeção ou depois do depois, susto? depois, depois. Tá. Na hora, como eu saí do corpo, né? A minha mente, a minha consciência saiu do corpo, eu vi o corpo, mas você continua sendo você mesmo, então você continua com os mesmos questionamentos. E aí Uhum. eu fiz perguntas, perguntando sobre algumas coisas assim da vida, sentido da vida, essas perguntas que eu já tinha na minha Sim, mente antes. sim. E aí me deram algumas respostas, né? Falaram sobre o mundo espiritual, sobre essa questão de reencarnação, me mostraram muitas coisas, coisas que depois eu li em livros que realmente eram daquele jeito. E uma outra coisa também que eu Ah, tinha muito quando eu era adolescente e antes de ter esse despertar, eu tinha muitas ideias que vinham na minha cabeça, assim, que tipo, pareciam viagens da minha cabeça, sabe? Pareciam fantasias. do Só nada que depois, aparecia memórias tipo, uma e ideia conhecimento. simples. Por exemplo, uma ideia simples, vida em outro planeta, vida em outro lugar, de ter, de ter não Sabe? vida como nós aqui, mas vidas em outras dimensões, de outras formas, essas coisas assim, que para quem já está na espiritualidade é muito óbvio, mas para quem não está, É, parece uma viagem. Todo mundo diz que é viagem, que não tem nada a ver e tudo mais, porque no geral as pessoas são mais céticas, né? Mais sim. materialistas. E aí, isso é um exemplo, mas tinham outras ideias que vinham assim, que pareciam viagens, mas que depois, lendo livros espirituais e estudando, eu vi que várias dessas ideias, várias dessas viagens, entre aspas,
realmente existem de fato, né? Pelo menos estão ali narrados nesses livros da espiritualidade que eu nunca tinha tido contato e nem tinha conversado sobre, porque eu também não tinha muitos amigos, não tinha amigos espíritas, espiritualistas com quem eu pudesse conversar sobre isso. E acabava que você ia confirmar nos livros, você recebia informação antes e depois que você ia confirmar. Agora há pouco tempo, depois que eu entrei na plataforma e comecei a buscar a espiritualidade, comecei a estudar sobre, que eu comecei a ler os livros e eu vi que várias dessas viagens que eu tinha, né, viagem eu chamo assim, vamos dizer, essas ideias, né, que apareciam na minha cabeça, na verdade existem, né? Essas coisas existem. Não eram só viagens da minha cabeça ou imaginação, não são coisas que invenção, nem criatividade. né? E aí eu fui lembrando das coisas que eu pensava antigamente, né? Dessas ideias que eu tinha e que de fato existem, né? Sim, sim. E você contando assim, me dá uma impressão de que essas coisas, elas, como a gente sabe que não acontecem por acaso, mas chega um momento em que esse contrato que parece que a gente firmou, ele expira, né? Então, eles dão uma chance para a gente descobrir sozinho, para a gente caminhar sozinho. Se a gente chega numa certa idade e não desenvolveu certas coisas ainda, a coisa vem que a gente querendo ou não, né? Então, assim, se você fosse uma pessoa que por acaso tivesse caído na projeção astral ou tivesse super estudado um monte de coisa, de repente a coisa não ia acontecer assim de uma forma mais um pouco abrupta e um pouco até que te assustasse ou se te deixasse. É uma mais relevante, assim, né? Mas assim, aí vem uma projeção astral espontânea e o contato imediato com vários conhecimentos que você não. Então é como se tivessem dito assim, minha querida, acabou o tempo, vamos lá, vamos começar a trabalhar. A realidade é essa aqui, lide com ela. Foi tipo isso, Exatamente. né? Foi isso que foi combinado. Então vamos cumprir o combinado que ninguém quer perder outra encarnação ficando só no oba-oba que a gente geralmente faz da nossa vida, das nossas vidas. Né? Aí você contou lá atrás que... Eu acho que eu já tinha também uma outra coisa que eu acho que eu já tinha, que não é mediúnica, é anímica, né? Mas que eu tinha também, que eu tenho, só que eu não desenvolvi ainda isso, né? Que é a questão da projeção astral. Teve uma vez que eu vi até tem um tempão já, antes da espiritualidade. Tem um tempo. Eu vi eu voltei para o corpo, mas eu fiquei parada. Só que, sabe, não sei se você já teve essa experiência, mas quem tem essas projeções astrais ou assiste palestras, sabe, já ouviu falar sobre. Eu abri o olho, mas eu não conseguia me mexer. Sim. E aí eu achei que eu tivesse com o olho aberto, mas na verdade era o meu terceiro olho que estava aberto. Olha. E aí nisso eu vi esse ser que estava assim no meu quarto, mas não era um ser benevolente, não. Não era não. E aí eu fiquei desesperada. Eu achei que estava sonhando, presa num sonho, sei lá, porque eu não entendia nada disso. E aí eu comecei a gritar, fazer força, aí eu consegui acordar. Né? Acordei aqui nesse plano. Mas esse foi uma experiência que eu tive também. Só que eu nem cogitei de ser algo espiritual, porque eu estava nessa época negando tudo que é vertente de espiritualidade. Estava ali como é que é? No Papa Conhecimento, buscando ali onde ele aparecesse, você estava indo. Por um lado, sim, mas mais nesse meio mais intelectual, né? Assim, da filosofia, né? Mas eu vi que assim, algo espiritual, a reencarnação, eu já ficava... tinha essas coisas de jovem, né? Eu não estava, nem estava. Oi? Falava de reencarnação, você já tinha uma atração.
Não, pelo contrário, eu ficava meio assim, porque eu estava meio cética nessa época. Antes, tá bom. Antes, isso. Tá, Então, deixa eu manter a linha de pensamento. Aí eu tive essa tá bom. experiência em 2017. E aí, nessa experiência, além de me responderem algumas questões que eu tinha, essas questões existenciais, eles me mostraram algumas coisas em relação ao futuro, porque eu estava muito na dúvida de que aquilo era realmente uma experiência espiritual. Eu Uhum. estava muito na dúvida, mas ao mesmo tempo era muito real, né? Muito real. E aí Aham, eles me aham. mostraram como se fosse para eu, como se fosse não, para eu acreditar que aquilo realmente era uma experiência, estava sendo uma experiência espiritual e que aquilo era real mesmo e que era para eu acordar, né? Algumas coisas que iriam acontecer no futuro. E aí, Durante a projeção ali. isso, nesse momento, nessa experiência, em 2017. E era E tudo aí me muito lúcido, mostraram. né, Ju? Oi? As experiências eram muito lúcidas, você lembrava de detalhes, né? De coisas até hoje você lembra disso, né? Lembrei dessa, foi muito marcante. Essa de 2017 foi bem Tá. marcante. Que realmente uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Você não sai a mesma pessoa, entendeu? Que é uma coisa Aham. que foi muito forte. Foi muito forte. E eu não conversava assim com pessoas em formato de pessoas. Era como se fossem consciências só, sabe? Não tinha um corpo. Eram só consciências. E aquilo vinha assim, um impulso de informação, e aí como se meu cérebro decodificasse aquilo, minha mente decodificasse aquelas informações. Vinha um Olha, corpo e eu sabia o que que era. Mas eu falava como eu estou falando aqui. Mas na hora de receber, era assim, era um impulso, assim, aí vinha como vinha se fosse um impulso, informação. né? Se tivesse uma imagem, seria um impulso, assim, de energia, de um bloco de informações, e aí vinha para mim, e aí eu tinha um entendimento. E A maioria aí das pessoas, quando começam a projetar, pelo que eu ouvi falar, porque eu não lembro de nenhuma projeção, de nenhum desdobramento, nunca tive nem catalepsia do sono, nunca fiquei paralisado sem conseguir acordar, sem conseguir abrir o olho. Mas o que eu já ouvi, principalmente do Wagner e do Saulo Calderon, dos entendidos, né, é que as pessoas que treinam uma técnica de projeção, no início elas ficam meio perdidas ali, meio soltas, às vezes lembram, às vezes não lembram, às vezes lembram de ter encontrado pessoas no astral, às vezes não lembram, e ficam praticando e com o tempo ganham essa habilidade, né? Ficam às vezes indo para umbrais mais pesados, outras vezes são levadas para retiros para treinar, para estudar, para trabalhar. A maioria das pessoas é assim. O seu caso já foi uma coisa já de vamos lá, você vai ter que ir por aqui, vamos estudar, vamos receber. A coisa vinha dessa forma, com esses seres mais sem forma, e a informação vinha através desses impulsos, né? isso, exatamente. E aí uma das coisas foi isso, de que eu teria que, vamos dizer assim, eu teria, não é que você é obrigado, vão botar uma arma na sua cabeça e te obrigar a fazer. Vamos dizer assim, seria muito bom se você fosse, né? Ele muito bom te empurrando. Uhum. Eu ia para esse trabalho espiritual. Esse trabalho E nessa época espiritual. você estava parada só em casa, às vezes, de repente, lendo alguma coisa. Isso, estava, em 2017, estava. Eu estava até nessa época, eu estava estudando para concurso só, mas não estava muito em espiritualidade, não. Uhum. E aí me mostraram esse trabalho, né? Que eu teria que participar desse trabalho, porque minha mediunidade ia ficar mais aberta e tudo mais, e que se eu não fosse trabalhar essa questão da mediunidade, que você pode ter algumas complicações, né? Se você é ignorante no assunto, e você não estuda, você não cuida da sua mediunidade, você pode ter algumas complicações. E aí me
falaram isso. E aí me mostraram esse trabalho da plataforma, né? Me mostraram algumas coisas assim que depois, quando eu Mas em conheci... 2017 era só uma casa física que tinha trabalhos? Como é que era no início? Não, eu não conhecia. Só fui conhecer a plataforma no final de 2020, tá? Na pandemia. No final, quando eu conheci o Pedro e a Sabrina, foi no final de 2020, que eles estavam na plataforma. E aí eu fui para entrar na plataforma dia 24 de janeiro de 2021. Só que eu vi esse trabalho nessa experiência de 2017. Tá? Eu não conhecia ninguém da plataforma. Eu vi nessa experiência, me mostraram. Você viu que ia acontecer um trabalho e que você ia estar nele. Exatamente. Olha. Mostraram um tipo de trabalho e tudo. E aí, nesse intervalo, então você deve ter... Oi? Esse intervalo de 17 a 21, a 20, a 21, deve ter sido um intervalo, então, que você buscou estudar mais ainda, então. Só em 2020. Porque, em primeiro lugar, eu não acreditei naquilo. Eu achei que era... Viu como é a pessoa? Eu achei que era... Eu não acreditei. Eu fiquei bem balançada. Mas você comentava com as pessoas ou tinha medo de ser julgada? Oi? Não você comentava com as... Não, eu fiquei morrendo de medo daquilo. Fiquei morrendo de ser julgada. De medo. Achei que eu estava surtando, que eu ia surtar a qualquer momento, literalmente. Fiquei morrendo de medo daquilo. E não falei nada para ninguém. Psicóloga. Falei nada para ninguém. Psicóloga vai surtar. Aí, em 2020, quando teve a pandemia, que o mundo parou, né? Que as pessoas ficaram em casa e tudo e tal. Aí que foi que eu comecei a ir buscar a espiritualidade, estudar sobre espiritualidade, né? Mas as projeções pararam até lá? Eu não sei se pararam ou se você não lembrava. Isso. Não, se eu não tinha consciência de que era projeção, entendeu? Porque aconteciam umas coisas. E aí eu não sabia muito, nem sabia desse termo projeção astral. Então, desdobramento, não tinha muita consciência. Oi? Tem gente que chama de desdobramento, viagem noturna, né? Cada um chama de um jeito. Isso. Ou tem gente que acha que é só sonho, né? Não faz a diferença entre o sonho, que é uma questão... Eu achava isso. Eu estava mais para esse lado dele. Achava que era só sonho, que era tudo coisa do meu cérebro, né? Que da minha mente. Não tinha o conhecimento, por exemplo, ainda de que todas as pessoas têm protetores, têm mentores, isso não... Não, era totalmente ignorante de tudo. Só, como eu falei, a única espiritualidade que eu tinha foi fazer catecismo quando eu era criança. Depois eu fiquei bem afastada, estética e tudo mais. Com as minhas questões filosóficas, mas indo mais para o lado da filosofia do que da espiritualidade, né? Depois que eu entrei, depois que eu tive essa experiência, que realmente eu fui estudar espiritualidade, né, em 2020, e aí fui estudar mais essas tradições orientais, que era a que eu gostava. Vi muitos vídeos sobre Vedanta no YouTube. Nossa Senhora, tem de tudo. E YouTube aí, tem de todos os prismas. YouTube tem. Esse ano eu até comecei a fazer um curso de Vedanta com o Jonas Mazetti. No canal dele do YouTube tem vários vídeos de Vedanta, dessa tradição. Né? Conhece? Que legal, você tem essa... Não é à toa que você estava lá para assistir o Wagner, então, né? Porque o pessoal que, né, gosta da Índia, volta e meia vai procurar por ele. Sim, eu gosto dessa tradição. E eu gosto do Jonas, né? Eu gosto de Vedanta, dos Vedas. É uma tradição que atualmente é o que eu tenho me identificado mais, assim, sabe? Apesar de
Apesar de gostar também de outras coisas, como bons universalistas que somos, Sim. né? E aí lá na casa, quando você começou a ver como é que era o desenvolvimento lá, te deu mais força de estudar e de desenvolver. Lá a coisa abriu ao máximo, sim, ou um pouco. Aí eu entrei em janeiro de 2021, né? Foi? E aí que eu entrei lá na plataforma em janeiro de 2021. E aí eu comecei a estudar mais para esse lado do espiritismo também, sobre mediunidade, né? É o que eu estudo até hoje também, além dessas outras tradições que eu gosto. E você sentiu a sua habilidade mediúnica e paranormal aumentar, se desenvolveu de vez, desculpe, desenvolveu de vez, ou foi muito imperceptível quando você foi ver, estava recebendo mensagens? Como é que era essa Não, parte? assim, eu ainda estou em desenvolvimento, tá? Claro. E eu não, para mim eu não vejo como uma questão de se desenvolveu muito. Eu acho que em primeiro lugar é uma questão da gente buscar autoconhecimento para conseguir separar o que é nosso, o que não é nosso, o que vem de fora. Esse é Sim. um grande primeiro passo, né, do desenvolvimento. E aí, conforme você vai nessa jornada de autoconhecimento, de se perceber, de perceber que certas situações você sente uma diferença de energia porque tem algo dentro de você, são coisas muito sutis, né? E aí você vai ficando com a mente mais limpa, como se fosse assim, mais limpa e mais sutil, e aí consegue ter uma percepção melhor. Você Hum, consegue perceber melhor, né, o que é uma percepção sua mediúnica ou o que é algo que vem mediúnica ou intuitiva, né, ou o que é algo que é seu mesmo, né, uma reação sua por conta de alguma questão que você tem, algum bloqueio que você tem, algum trauma que você viveu, porque é um mar, né? Dentro da gente, nós somos um universo dentro de nós. E aí você conseguir distinguir uma coisa da outra é um processo. É um e processo de você. essa percepção, ela foi te dando um bem-estar, uma realização, você foi, nem que seja uma gratidão de estar aprendendo tanto e de estar entrando em contato com energias sutis, benevolentes, como você chamou, né? De luz mesmo. Isso foi te trazendo algum sensação de ganho, né? Como é que foi para você cada vez mais entrando em Para mim contato com foi assim, é uma vida que você ganha. Para mim foi realmente uma missão, não? não, uma mudança de vida, uma mudança de Aham, vida, aham. porque é como se eu tivesse uma subvida e agora eu tenho uma vida, sabe? Uma pós-espiritualidade. A espiritualidade me trouxe mais significado, mais sentido, me trouxe muitos benefícios internos, benefícios mentais, né, psicológicos, de bem-estar, de esses ganhos que é um antes e um depois. Antes de espiritualidade e depois de espiritualidade. E continua, esse depois que eu digo, continua, né? Não é que eu Claro. já cheguei num patamar aqui, não. É um processo, como eu falei, estou em desenvolvimento ainda. E você Né? aconselha, você indica que as pessoas busquem isso, ou se não acontecer nada na vida das pessoas igual aconteceu com você, elas vivam uma vida comum, só fazendo as coisas que a vida traz e vivendo coisas com as suas famílias, e você teve essa oportunidade, mas quem não teve, você acha que deveria buscar de acordo com o seu interesse ou ficar na sua, assim, só vou me interessar por coisas materiais que me trazem
prazer, assim? Qual é a sua visão sobre as pessoas que não têm nenhum desenvolvimento mediúnico ainda muito forte ou inicial? Nem todo mundo veio para trabalhar com mediunidade, né? Apesar de Isso. todos nós sermos médiums, né? Nem todo mundo vem para realmente trabalhar com isso ou desenvolver essa habilidade mediúnica, ou paranormal, ou habilidades anímicas, né? Cada um vem com um propósito na sua existência. E aí, mais do que buscar esses meios, essas ferramentas, vamos dizer assim, cada um tem que buscar o sentido da sua vida, o seu propósito, buscar o que é verdadeiro para você, para si, né? Buscar viver conforme o seu eu interior e não simplesmente conforme o mundo quer que cada um viva, né? Ou conforme falaram que tem que se viver, né? Porque eu acredito numa espiritualidade assim, nesse sentido, de você achar um sentido para a sua vida, de você achar uma direção para a sua vida, um propósito. E não um propósito tenho que salvar o planeta, né? Vou salvar pessoas, né? Mas um propósito, às vezes, simples, né? Singelo no seu dia a dia, né? De cuidar dos seus e buscar esse autoconhecimento, essa busca de si mesmo, porque para a gente encontrar um caminho que é nosso, em primeiro lugar, a gente tem que saber quem nós somos, né? Quem sou Começa por eu? aí. Começa por essa Começa por aí. curiosidade, né? Que às Porque vezes as pessoas muitas não têm. Não tem. Muitas vezes a gente vive no automático e a gente acha que tudo não é nada demais, tudo é normal, eu sou assim mesmo, eu estou sempre certo, e minha opinião é a única que existe, a única verdade que existe. Tudo A bem, vida é feita para cada um você. tem um processo, né? Cada um tem um caminho, uma jornada, mas quando você começa nessa busca por algo mais, que as coisas daqui começam a não satisfazerem, porque as coisas daqui não trazem um preenchimento de nós mesmos, elas vão trazer prazer, mas prazer é diferente de felicidade, de contentamento, Sim, de alegria, de satisfação interior, né? Prazer é uma coisa que não é errado sentir, tudo bem sentir, mas você ficar só nisso vai trazer, pelo contrário, vai acabar trazendo um esvaziamento interior, porque você está numa busca desenfreada por prazer, mas aquilo tudo não tem sentido, você está se esvaziando de si, né? Você sim, está se perdendo de si mesmo. Então, sim. esse é um caminho que eu acho primordial. Cada um buscar a si mesmo, buscar dentro de si a sua verdade, o que é verdadeiro, né? O E que quem já é teve, o melhor para mim, não o melhor no sentido de a melhor casa, o melhor carro, o melhor não, emprego, né? Mas aquilo que vai me trazer satisfação, vai me trazer bem-estar, contentamento, né? Que vai me trazer até mais energia, porque quando a gente tem um bem-estar interior, um preenchimento de nós conosco mesmo, a gente ganha mais energia também. Quando a gente está conectado espiritualmente falando, a gente ganha mais energia também, né? Porque e às quem vezes já, a gente é sugado e nem percebe. Oi? oi, Não, às vezes, às vezes a gente é sugado e nem percebe. E sugado não só por entidades, mas sugado também por energia, por esse esvaziamento de nós mesmos, por estarmos não nutrindo o nosso eu interior, a nossa alma, né? Aquilo que o nosso eu pede, a gente está só atendendo às demandas externas, e aí a gente vai se esvaziando e vai sendo sugado por essa necessidade de preencher aquilo que o mundo me pede e não ouvir o que o meu eu interior tanto quer, né? E a gente vai ficando xoxo, depois vai apodrecendo e vão surgindo as doenças psicológicas, vão surgindo as doenças físicas também, aí, né? E aí já é aquele botão vermelho, alerta, 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 alarme, sirene, né?
porque Aí já vamos está correr atrás muito longe. do tempo perdido. Ah, mas aí o corpo tá crocante, o corpo não deixa, você sente dor aqui, tem que operar ali. E aí talvez as pernas não alcancem, né? Tem que ir aos poucos também, né? Não adianta a gente querer. Esse é um outro ponto também, né? Hoje a gente vive num mundo que tudo é para ontem, tudo é sem tempo, né? Tudo é um desespero de querer ir rápido. E eu acho que a gente também é importante nesse momento a gente cultivar a calma, cultivar a paciência com os processos, com o tempo que existe para cada coisa acontecer, mas não uma paciência de estagnação, mas a paciência de saber a hora de agir e saber a hora de não agir, de esperar, né? Isso é uma sabedoria também que a gente tem que é importante a gente adquirir. Saber quando agir e saber quando não agir, né? Saber Uhum. quando ir e saber quando recuar. Isso é importante, esse movimento, esse fluxo do ir e do recuar, do agir e do não agir. Tudo isso é espiritualidade, né? Tudo isso é um caminho de crescimento, de busca, por ser algo além do automatismo, né? Da programação que a gente mesmo se programou. Não vou nem dizer a Matrix programou, meus pais programaram, a sociedade fez isso. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Eu mesmo permiti, eu mesmo me amarrei, né? Eu instalei esse monte de programa na minha cabeça que me prende, né? Essas crenças limitantes. E tudo bem, faz parte, né? Faz parte da jornada de todos nós, cada um com os seus limites, cada um com as suas potencialidades e todo mundo muito lindo nas suas jornadas, porque, né, cada jornada é única, né? Cada um de nós é Sim. um universo realmente, e quando a gente busca esse caminho de autoconhecimento, a gente vai conhecendo esse universo que habita dentro de nós e mais, com muito amor e com muito carinho, a gente vai também se acolhendo, vai também se apreciando, vai também se valorizando, né? Coisas que a gente busca muito no exterior e a gente esquece de se dar, né? Que é tão importante, que na verdade é o que realmente preenche, não é aquilo que vem de fora. Porque se eu não tenho isso dentro de mim, podem vir milhões de pessoas dizerem que me ama, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas se eu não tenho, aquilo ali vai passar batido, vai embora. Vai bastar uma pessoa dizer o contrário e pronto, o mundo vai cair, porque dentro de mim eu não tenho isso, né? Então, são coisas que são importantes da gente estar atento, né? Não é que exista um livro de passo a passo de como a gente fazer, é como a gente falou no início, voltando o link, é ao vivo. Cara, não deu agora, tenta de novo, tenta outra vez, aquela música do Raul Levanta. Seixas. Caiu, levanta, faz parte. Ficar se chicoteando porque fez isso, porque fez aquilo, faz parte. Sim, Faz parte. E a gente sim. vê que quanto mais a gente aceita a gente, como a gente está, não vou nem dizer como a gente é, mas como a gente está, né? Porque a gente sempre está em mudança. Quanto mais a gente se aceita, mais a gente também é capaz de aceitar o outro, a limitação do Uhum. outro. Porque Sim. a gente vê que a gente mesmo é muito limitado, a gente quer muito fazer uma coisa. Aí chega lá na hora, alguém fala qualquer coisinha que dá um gatilho, que ativa os programas, aí faz o contrário do que queria fazer, né? Aí que adianta eu chegar e começar a me tratar mal internamente, que eu não deveria agir dessa forma, que eu sou um idiota, né? Que eu sou um burro mesmo, que eu sou um incompetente. Não adianta fazer isso, Uhum. né? E quanto mais a gente entende isso, mais a gente entende o outro também. Todos nós estamos limitados. Todos nós. E todos nós, Sim. cada um de nós está dando o melhor da maneira que pode, ou da maneira que acha que pode. Né? Porque às vezes alguém olha e acha que você pode dar mais do que aquilo, porque a pessoa enxerga o potencial em você, mas você ainda não enxerga aquele potencial em você. Então você está dando o que você acha que pode dar de melhor. Né? Mesmo outra pessoa enxergando que você tem mais potencial e você pode ir além. Então, é tudo um processo complexo de ir, de voltar, de ir para frente, para trás e para o lado. Né? Um processo que não é um processo linear.
esse processo E de a gente não crescimento espiritual, vê, de conhecimento. e de repente a gente não vê, mas eu fico imaginando Deus olhando para esses processos e vendo a, a beleza da, da insistência, mas não quero dizer insistência, eu quero dizer, como é que chama? Quando você persistente. Persistir. A beleza a beleza de persistir, de você não achar que não tem poder nenhum, mas cada vez você levanta e cada vez você olha para frente, cada vez você levanta a cabeça, dá um passo de novo, acende a luz se estiver escuro, conta com quem estiver do seu lado. Nisso tem muita beleza, né? Tem muita beleza e tem muita ajuda também que muitas das vezes a gente não enxerga, né? Às vezes a lente está mal ajustada e você só enxerga o que falta, né? Ou só enxerga o negativo, não consegue ver o quanto de ajuda e o quanto de beleza também tem na nossa vida. Que a gente não precisa esperar chegar em um certo patamar de vida, de existência, para a gente poder contemplar a beleza que já existe, a ajuda que já está aqui sendo dada, né? E todas as coisas que a gente tem para agradecer, todas as coisas de bom que a gente tem e que a gente não só tem, como a gente pode compartilhar, né? Que às vezes a gente acha que não tem nada, e fica naquela mentalidade de escassez, quando Sim, todos nós temos muito, sim. né? Ju, eu tinha certeza que o meu convite, que chamar você não ia ser em vão, não ia ser à toa e que a gente ia fazer um bate-papo, um episódio aqui maravilhoso, que foi o que aconteceu. Você demonstrou todo seu maravilhoso ser que você está alcançando cada vez mais, a sua conexão com o seu eu interior. Você viu que a gente fica nervoso, mas no fundo era uma coisa que tinha que acontecer mesmo, porque a gente se inspira, a gente é inspirada, a gente inspira as pessoas. Então, estou muito feliz, queria agradecer muito. A gente está com o tempo um pouco estourado, mas tudo que você conseguiu passar aqui foi incrível. Eu não precisei nem exatamente como a Rossana está dizendo. Sensacional, Juliana. A Rossana está dizendo aí no Lá foi minha maravilha. chefa no IBGE. Viu? Beijo, Rosana. Tem Gente, outras passou pessoas rápido. também. Nossa, eu fiquei. Assim, como eu já falei inúmeras vezes, e eu gosto de falar que quanto mais a gente fala, mais aquela coisa vai perdendo a energia dentro de nós, É. né? Essa dificuldade de chegar e abrir a boca e falar, né? É uma Uhum. dificuldade. Algumas pessoas têm uma facilidade nisso, outras não. No meu Sim. caso, eu vim com um pouco essa dificuldade, mas estou trabalhando isso, né? Maravilhoso. E agora, mais uma oportunidade que eu agradeço também a você, por estar me ajudando nesse processo, né? Que veio assim, de forma espontânea e foi muito bom Isso mesmo. tudo aqui. Depois que a gente faz, a gente encara aquela situação, né, que pra gente é um monstro, dá um medo, mas quando a gente encara, nossa, é uma gratidão tão grande que a gente sente que não tem nem palavras, assim, né? Isso tudo aqui eu estou sentindo até esse quadro que eu espero que seja, que continue com outras pessoas ainda tão inspiradoras quanto. Tá tendo uma obra aqui, tá vendo? Eu espero que outras pessoas também possam inspirar, mas assim, está acontecendo de forma muito espontânea. Estou sentindo que era uma coisa que tinha que acontecer, a gente abrir esse espaço aqui. E é só a gente dar vazão ao que eles nos sugerem, né? O Beto tá falando aí que perdeu o início, mas esse episódio vai ficar postado, tá? Tanto no meu quanto no da Ju. Fica gravado. E então assistam novamente. E eu realmente queria agradecer muito e que sempre que você me chamar e eu vou, e sempre que espero que eu te chame, eu você vou possa também. participar. Sim. E a gente Muito se boa vê a em troca breve. contigo. Muito Oi? legal. Adorei.
Que bom, querida. Então a gente fica por aqui. Fique com Deus. Boa semana, boa Páscoa, boa Sexta-feira Santa. Para vocês E também. Beijo para Sofia. Acho que ela está até aí breve. assistindo a gente. Não, agora, Até, beijinho. agora ela está atendendo, mas ela vai assistir depois com certeza. Ah, tá. Então tá. Para Beijinho. desligar, Tchau. é só Obrigada a apertar. todo mundo que assistiu. Obrigado mesmo, gente. Para desligar é só apertar aquele xizinho ali em cima, tá bom? Tá. Você salva aí, né? Isso, aí eu salvo e publico. Tá. Namastê. Tchau. Verdade. Tchau. Aí.